Você já parou para pensar que a solução para a sua vida financeira pode estar escondida em palavras escritas há milhares de anos? Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de respostas em livros de autoajuda, em fórmulas de enriquecimento rápido ou em conselhos de especialistas que mudam a cada década. Mas o que poucos percebem é que o maior manual de prosperidade já foi escrito e permanece vivo até hoje: a Bíblia. Ela não traz apenas histórias espirituais ou princípios de fé. Dentro dela estão segredos profundos de disciplina, sabedoria, administração e abundância, capazes de transformar para sempre a forma como lidamos com o dinheiro, com o trabalho e com as oportunidades que surgem diante de nós. Talvez você esteja vivendo momentos de pressão financeira, sentindo o peso das contas que parecem nunca acabar. A ansiedade de não conseguir realizar sonhos ou a frustração de ver o tempo passar sem experimentar a prosperidade que deseja. E talvez você já tenha se perguntado: por que alguns parecem prosperar enquanto outros vivem sempre no limite? A resposta não está em sorte, nem em destino cego. A resposta está em princípios, princípios que nunca mudam, princípios que atravessam gerações e continuam trazendo frutos para aqueles que os colocam em prática. Dentro da Bíblia, existem versículos que funcionam como verdadeiras chaves espirituais, capazes de abrir portas que estavam trancadas e de iluminar áreas da nossa vida que permaneciam em escuridão. Quando aplicados com fé e ação, esses versículos não apenas nos direcionam, mas moldam nossa mentalidade, mudam nossas decisões e transformam nossa realidade. Hoje você vai conhecer 7 desses versículos. 7 passagens que não estão ali por acaso, mas foram escritas para que cada um de nós pudesse experimentar a abundância prometida por Deus. Não abundância apenas de recursos materiais, mas de paz, de equilíbrio e de realização. E eu preciso te dizer algo importante. Ao longo deste vídeo, não vamos apenas citar textos conhecidos, não vamos repetir aquilo que você já ouviu em sermões ou mensagens superficiais. Vamos mergulhar fundo em cada palavra, entender seu significado, extrair princípios práticos e aplicáveis para o dia a dia, porque prosperidade bíblica não é teoria, é prática. Prosperidade não acontece apenas no coração, mas se manifesta também no trabalho das nossas mãos, na forma como administramos nossos recursos e nas escolhas que fazemos a cada instante. Eu quero que você permaneça comigo até o final, porque o 7º versículo que vou compartilhar é talvez um dos mais poderosos e menos comentados quando o assunto é vida financeira. Ele pode se tornar a virada de chave que você tanto esperava. Não é exagero dizer que, se você ouvir atentamente e colocar em prática, sua vida financeira pode nunca mais ser a mesma. O que hoje parece caos, escassez ou limitação pode dar lugar a clareza, prosperidade e direção. Enquanto você escuta, quero que reflita. Como seria sua vida se você não tivesse medo do amanhã? Se você tivesse não apenas o suficiente, mas mais do que o suficiente para abençoar a si mesmo, a sua família e também outras pessoas? Esse é o plano de Deus. Ele nunca planejou que vivêssemos em miséria, em escravidão de dívidas ou na angústia de não ter recursos. A vontade dele é que sejamos canais de bênção, que tenhamos para suprir e também para compartilhar. Mas isso só acontece quando decidimos alinhar nossa vida com os princípios da palavra. Hoje, a cada versículo, você vai descobrir como o céu se conecta com as finanças da terra. Como a fé, quando aplicada na prática, traz resultados concretos. Como a sabedoria divina pode se manifestar em decisões financeiras inteligentes e produtivas. E como você pode sair de um ciclo de escassez para um ciclo de abundância sem depender de atalhos, mas confiando em princípios que nunca falham. Então, abra seu coração,
Prepare sua mente e esteja pronto para uma jornada que pode redefinir completamente sua visão sobre dinheiro e prosperidade. Este não é um vídeo comum, é um convite a viver de acordo com os princípios eternos de Deus para experimentar a verdadeira abundância que Ele reservou para você. O primeiro versículo que pode transformar sua vida financeira está em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Este não é apenas um conselho, é um princípio eterno que revela o poder da organização, do planejamento e da paciência. A maioria das pessoas deseja prosperar, mas vivem presas à pressa, à ansiedade e à falta de direção. Tentam encontrar atalhos, apostam na sorte ou confiam em soluções mágicas, mas acabam experimentando exatamente o que o texto diz: a miséria gerada pela precipitação. Esse versículo mostra que prosperidade não nasce do acaso, mas do preparo. A fartura é resultado de planos bem elaborados, e isso exige clareza de propósito, disciplina no dia a dia e visão de longo prazo. Quem vive correndo atrás de oportunidades imediatas, sem avaliar riscos, sem construir bases sólidas, está condenado a resultados frágeis e passageiros. A Bíblia não está nos pedindo para viver paralisados pelo excesso de análise, mas está nos ensinando que decisões sábias precisam ser cultivadas com tempo, estudo e reflexão. Agora pense comigo. Quantas vezes você já tomou uma decisão financeira por impulso e depois se arrependeu? Talvez tenha comprado algo que não precisava, assumido uma dívida sem calcular as consequências ou investido em algo apenas porque todos estavam fazendo. É exatamente nesses momentos que entendemos a profundidade do versículo. A pressa cega e quem age sem pensar paga caro pelo preço da precipitação. Por outro lado, quem se dedica a planejar, quem organiza suas finanças, quem cria metas claras e dá passos consistentes, ainda que pequenos, colhe resultados sólidos e duradouros. O mundo atual vive da cultura da velocidade. Somos bombardeados por promessas de enriquecimento rápido, por propagandas que vendem felicidade imediata, por pressões sociais que nos empurram a mostrar resultados instantâneos. Mas a palavra de Deus confronta essa mentalidade e nos chama a um caminho diferente, o caminho do planejamento, da paciência e da persistência. É por isso que tantas vezes a Bíblia associa prosperidade com sabedoria. Prosperar não é apenas acumular, é construir com base, com propósito e com fé. Esse princípio também nos ensina algo profundo sobre caráter. O apressado não confia em Deus, confia apenas na própria ansiedade. Ele age porque teme perder, porque sente que está atrasado, porque acredita que nunca será suficiente. Já o que planeja, que age com calma e direção, demonstra fé. Ele sabe que existe um tempo certo para todas as coisas. Ele entende que colher é resultado de plantar e cuidar. Ele confia que a fartura é consequência natural da fidelidade aos princípios. Veja como esse versículo se conecta com a vida prática. Planejar é colocar no papel suas receitas e despesas, é ter clareza de onde o dinheiro está indo, é preparar uma reserva para o futuro, é decidir hoje o que vai construir amanhã. Planejar é dizer não para o consumo sem propósito, e sim para escolhas que trazem retorno verdadeiro. A fartura não vem da sorte, vem de um estilo de vida baseado em disciplina e propósito. E perceba algo ainda mais profundo. Quando a Bíblia fala de fartura, não está falando apenas de riqueza material. A fartura bíblica envolve paz interior, equilíbrio emocional, clareza de decisões e a liberdade de não ser escravo do dinheiro. Quem planeja não vive no caos, não vive sufocado pelas contas, não vive desesperado pelo amanhã. Quem planeja experimenta segurança e essa segurança traz paz. Esse é o verdadeiro sentido da fartura, abundância em todas as áreas da vida. Se você deseja prosperar de verdade, precisa alinhar sua vida a esse princípio. Pergunte a si mesmo:
Estou sendo guiado pela pressa ou pelo planejamento? Minhas decisões financeiras refletem ansiedade ou sabedoria? A diferença entre miséria e abundância pode estar exatamente nisso, porque não é o tamanho do seu salário que determina sua fartura, é a forma como você administra cada recurso que Deus coloca em suas mãos. Provérbios 21:5 nos mostra que prosperidade é um processo, não um evento. Ela nasce do preparo e floresce na disciplina. Se hoje você está vivendo dificuldades, saiba que pode mudar sua história ao aplicar esse princípio. Comece a planejar. Coloque diante de Deus seus projetos. Escreva metas claras, organize seus gastos, corte desperdícios, invista tempo em aprender, porque os planos bem elaborados levam à fartura. Esse é o convite de Deus para você. O segundo versículo que pode transformar sua vida financeira está em Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Essa declaração poderosa quebra um dos maiores enganos que muitas pessoas carregam: a ideia de que prosperidade depende apenas de esforço humano, sorte ou circunstâncias externas. O texto bíblico revela uma verdade fundamental: toda a capacidade de gerar riqueza vem de Deus. Esse princípio muda completamente a forma como enxergamos o trabalho, o dinheiro e o sucesso. Muitos acreditam que prosperar é mérito exclusivo da inteligência, do talento ou das oportunidades que encontram. Mas a Bíblia nos lembra que até mesmo essas habilidades, essa energia e essas oportunidades são dádivas divinas. A força para trabalhar, a criatividade para empreender, a sabedoria para administrar, tudo isso é presente de Deus. Sem Ele, qualquer conquista se torna frágil e passageira. Agora pense comigo. Quantas pessoas você já viu alcançar riquezas, mas viver em vazio, em desespero ou em ruína? Quantos constroem impérios financeiros, mas perdem a família, a paz e o sentido da vida? A razão é simples: acumular sem reconhecer a fonte é construir sobre areia. Por isso, Deuteronômio 8:18 é um chamado à consciência. É Deus quem nos dá a capacidade, e prosperar sem Ele é prosperar de forma incompleta. Prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, mas viver debaixo da aliança, usufruindo daquilo que Deus libera de forma equilibrada e abençoada. Esse versículo também nos lembra que prosperidade é parte da promessa de Deus, não é fruto do acaso. Quando Moisés falou essas palavras ao povo, ele os estava preparando para entrar na terra prometida. Ele sabia que a abundância material poderia trazer um risco, o risco do esquecimento, o risco de acreditar que eram eles os responsáveis por toda a conquista. Por isso, o texto é um alerta. Quando você começar a prosperar, não se esqueça da fonte. Não deixe que a arrogância do sucesso te faça esquecer quem te capacitou a chegar até aqui. E aqui está uma chave espiritual essencial. Reconhecer Deus como a fonte da riqueza não nos leva à passividade, mas nos dá segurança e equilíbrio. Não é uma desculpa para esperar que as bênçãos caiam do céu sem esforço, mas é a base para compreender que cada talento, cada porta aberta, cada oportunidade de crescimento é fruto da aliança divina. Isso nos protege da soberba e também do desespero, porque sabemos que o mesmo Deus que nos dá capacidade hoje pode renovar essa capacidade amanhã. Na prática, esse princípio nos ensina a colocar Deus no centro da vida financeira. Isso significa buscá-lo antes de tomar decisões importantes, consagrar a Ele o trabalho das nossas mãos, dedicar o fruto do nosso esforço em fidelidade e generosidade, e nunca perder de vista que sem Ele nada faz sentido. A Bíblia não nega o valor do trabalho árduo, pelo contrário, ela o valoriza. Mas nos lembra que todo esforço só se torna frutífero quando alinhado com a graça e a capacitação divina.
E há um detalhe poderoso nesse versículo. Ele diz que Deus nos dá a capacidade de produzir riqueza. Ou seja, não é apenas receber, é produzir. Prosperidade bíblica não é esperar que algo mágico aconteça, mas é assumir o papel de co-criador com Deus. Ele nos dá ideias, nos dá habilidades, nos dá estratégias. Cabe a nós aplicar, desenvolver, multiplicar. Essa parceria entre o divino e o humano é o segredo da prosperidade verdadeira. Você já percebeu como muitas vezes subestimamos essa capacidade? Quantos talentos estão adormecidos em nós porque acreditamos que não temos o suficiente? Quantos projetos são engavetados porque olhamos apenas para os recursos atuais e não para a capacidade que Deus já plantou dentro de nós? O versículo de Deuteronômio é um chamado para despertar. Não se trata apenas de orar por bênçãos, mas de agir a partir da capacidade que já foi dada por Deus. E se você hoje está em escassez, lembre-se, sua condição não define sua capacidade. Talvez suas circunstâncias estejam limitadas, mas o dom, o talento e a graça que Deus liberou sobre você continuam ativos. Prosperidade começa quando você decide reconhecer isso e dar passos de fé, confiando que Ele confirma sua aliança em cada detalhe da sua vida. Esse versículo nos mostra que prosperidade não é algo que conquistamos sozinhos. É um pacto, uma aliança. E quando colocamos Deus no centro, não há crise, não há escassez, não há limitação que possa anular a capacidade que Ele nos deu. O que você precisa não é apenas de mais dinheiro, mas de consciência, de alinhamento com essa verdade. A riqueza que transforma não é apenas o que você acumula, mas o que você produz sob a direção de Deus. O terceiro versículo, que pode transformar sua vida financeira, está em Provérbios 13:11. O dinheiro ganho desonestamente diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Essa passagem é simples, mas encerra um princípio profundo sobre como a verdadeira prosperidade é construída. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos seduzir com promessas de enriquecimento rápido, esquemas milagrosos e atalhos que parecem irresistíveis. No entanto, a palavra de Deus é clara. O que é conquistado sem integridade não permanece, mas o que é construído de forma gradual, com disciplina e paciência, cresce e se multiplica. Esse versículo desmonta a ilusão da pressa e da desonestidade. O dinheiro que vem de forma fácil, seja através de fraude, trapaça ou caminhos obscuros, nunca traz paz e dificilmente permanece. Quantos exemplos conhecemos de pessoas que ganharam rapidamente e perderam tudo da mesma maneira? Quantos que buscaram vantagens injustas acabaram colhendo vergonha, ruína e vazio? Esse é o alerta de Provérbios. Riqueza sem princípios não é riqueza, é armadilha. Por outro lado, o texto destaca o poder do acúmulo progressivo. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. A Bíblia está nos ensinando sobre constância, sobre perseverança e sobre a força da disciplina financeira. Prosperidade não se constrói em um único passo, mas em uma jornada de escolhas conscientes e diárias. É no hábito de poupar, na sabedoria de investir, na paciência de esperar o tempo certo que a abundância se manifesta. Aquele que entende isso não é seduzido por atalhos, porque sabe que a verdadeira riqueza não é o quanto você ganha de uma vez, mas o quanto você constrói ao longo do tempo. Agora, reflita comigo. Você tem buscado resultados imediatos ou tem investido no processo? Muitas vezes, a ansiedade de querer tudo agora nos impede de experimentar o crescimento sólido e consistente que Deus deseja para nós. Esse versículo é um convite a cultivar uma mentalidade de longo prazo, a valorizar os pequenos passos que parecem insignificantes, mas que, somados ao longo do tempo, geram resultados extraordinários.
Esse princípio pode ser visto na natureza. Uma árvore não nasce frondosa da noite para o dia. Ela começa como uma pequena semente, cresce lentamente, cria raízes profundas e, com o tempo, se torna forte e capaz de dar frutos. Assim, é a vida financeira diante de Deus. Aquele que respeita o processo, que honra cada etapa, que não se rende à pressa, experimenta a solidez de uma prosperidade verdadeira. Provérbios 13:11 também nos mostra que integridade e paciência são inseparáveis. A prosperidade que Deus aprova é aquela que pode ser sustentada, porque foi construída em alicerces firmes. O dinheiro fácil pode até parecer atraente, mas carrega consigo peso de culpa, medo e instabilidade. Já a riqueza conquistada pouco a pouco é acompanhada de paz, porque nasce do trabalho honesto, do planejamento e da bênção de Deus. Na prática, isso significa aprender a viver abaixo das suas posses, separar uma parte do que ganha, resistir às tentações de gastar sem propósito e acreditar que o pequeno hoje pode se tornar muito amanhã. Cada economia, cada investimento, cada escolha sábia é uma semente plantada que, com o tempo, trará colheita abundante. E não se trata apenas de acumular bens, mas de desenvolver hábitos que moldam o caráter e criam estabilidade. Esse versículo é também um chamado à confiança, porque ajuntar aos poucos exige fé no processo, requer a capacidade de dizer não ao imediatismo, de confiar que Deus honra aqueles que permanecem fiéis ao caminho da integridade. É escolher viver de acordo com princípios eternos, em vez de ceder às pressões momentâneas do mundo. Muitos querem prosperar, mas não estão dispostos a caminhar passo a passo. Querem resultados rápidos, mas não querem disciplina. Querem abundância, mas não querem paciência. A sabedoria bíblica revela que é exatamente nesse processo que a prosperidade verdadeira floresce. O dinheiro que vem devagar, com propósito e fidelidade, é abençoado e permanece. Se você deseja transformar sua vida financeira, precisa aprender a valorizar o pouco de hoje. O pouco, nas mãos de Deus, multiplicado pela disciplina, se torna muito. O segredo não está em quanto você começa, mas em como você administra o que recebe. Não se deixe enganar pela ilusão do imediato. Abrace o processo, porque é nele que a abundância duradoura se manifesta. Provérbios 13:11 nos desafia a alinhar nossos desejos à sabedoria divina. Prosperidade não é sobre velocidade, é sobre direção. E quem escolhe o caminho da integridade, da paciência e da constância, experimenta não apenas crescimento financeiro, mas paz, equilíbrio e a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Provérbios 22:7 declara: o rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Este versículo é um dos mais impactantes quando pensamos em finanças, porque revela de forma clara a escravidão moderna que aprisiona milhões de pessoas. As dívidas. Ao contrário de grilhões visíveis, a escravidão hoje se manifesta em boletos acumulados, cartões de crédito estourados, financiamentos intermináveis e juros que corroem a paz de quem se vê preso a eles. O texto não é apenas uma observação sobre economia, é uma advertência espiritual. Ele nos lembra que a dívida não compromete apenas o bolso, mas a mente, o coração e a liberdade. Quantas famílias vivem hoje debaixo desse jugo invisível? O dinheiro que entra mal chega às mãos e já está comprometido, consumido por parcelas, juros e cobranças. A alegria de receber um salário se transforma em angústia, porque tudo já está destinado a credores. Esse ciclo sufoca, rouba a paz e paralisa os sonhos. E é exatamente isso que o sábio de Provérbios descreve. Quem toma emprestado se torna escravo. Ele perde a autonomia de decidir o que fazer com os próprios recursos, porque já está preso a compromissos assumidos. É como se o futuro fosse hipotecado em troca de um alívio momentâneo no presente.
Esse versículo expõe uma realidade espiritual que muitos preferem ignorar. Dívida é escravidão porque escraviza a mente. O devedor acorda preocupado, dorme aflito, passa o dia calculando se vai conseguir pagar. Ele perde o sono, perde a tranquilidade e muitas vezes perde até a capacidade de sonhar, porque tudo gira em torno do peso das obrigações financeiras. É como se uma nuvem estivesse constantemente sobre sua cabeça. Essa é a razão pela qual a palavra de Deus é tão direta. Não aceite viver como escravo. Mas por que tantos caem nessa armadilha? Porque a cultura do mundo incentiva o consumo desenfreado, promove a ideia de que felicidade está em adquirir mais, mesmo que isso custe o endividamento. Somos bombardeados diariamente por mensagens que nos empurram para gastar o que não temos, comprar o que não precisamos e assumir compromissos que não podemos sustentar. O sistema financeiro se beneficia disso, porque cada dívida contraída é mais um elo na corrente da escravidão moderna. O texto de Provérbios não poderia ser mais atual. O devedor se torna servo do credor. Contudo, a mensagem bíblica não é apenas de alerta, mas também de esperança. Reconhecer que dívida é escravidão é o primeiro passo para buscar libertação. O segundo é tomar atitudes práticas para romper com esse ciclo. A liberdade financeira não começa quando se ganha mais, mas quando se aprende a administrar com sabedoria o que já se tem. A prosperidade bíblica não se mede apenas pela quantidade de dinheiro, mas pela qualidade da vida vivida em paz, sem correntes invisíveis que aprisionam a alma. E aqui está o ponto mais profundo. Quando Cristo veio, ele declarou que veio para libertar os cativos. Isso não se refere apenas à escravidão espiritual, mas a toda forma de prisão que rouba a liberdade de viver plenamente. As dívidas estão incluídas nisso. Viver endividado é viver em cativeiro, mas o plano de Deus é que seus filhos experimentem liberdade. Liberdade para usar o fruto do trabalho com propósito, liberdade para sonhar, liberdade para investir, liberdade para ser canal de bênção. Aplicar esse versículo significa decidir romper com a mentalidade da dívida. Isso envolve coragem para encarar a realidade, reorganizar prioridades, cortar gastos desnecessários e aprender a esperar o tempo certo para realizar. Significa substituir a cultura do imediatismo pela disciplina do planejamento. É ter fé de que mesmo que o processo seja longo, cada passo dado em direção à libertação é um passo em direção à prosperidade verdadeira. Na prática, cada escolha conta. Dizer não a uma compra sem necessidade é um ato de liberdade. Honrar compromissos de forma organizada é um passo de responsabilidade. Colocar diante de Deus um plano para quitar dívidas é um exercício de fé. Pequenas atitudes diárias se somam e criam um movimento que, com o tempo, rompe o ciclo da escravidão. E o que acontece quando alguém decide viver esse princípio? A transformação não é apenas financeira, é total. A paz substitui a ansiedade. A alegria volta a fazer parte do lar. A mente se abre para novas ideias e oportunidades, porque já não está sufocada pelo medo constante. E o dinheiro, que antes era consumido por juros, passa a ser semente para crescimento, investimento e generosidade. Provérbios 22, 7. Não é apenas um alerta, é um convite para deixar de ser escravo e assumir a identidade de filho livre. É Deus dizendo: não aceite viver aprisionado, porque eu te criei para reinar, para administrar, para prosperar com equilíbrio e abundância. Quem compreende e aplica esse princípio dá um passo decisivo rumo a uma vida financeira saudável e abençoada. A escravidão das dívidas pode parecer inquebrável, mas quando alinhamos nossa vida com a palavra, encontramos forças para romper correntes e experimentar a liberdade que Cristo conquistou para nós. O quinto versículo que pode transformar sua vida financeira está em Malaquias 3:10.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Este é um dos textos mais conhecidos quando se fala de prosperidade bíblica, mas também é um dos mais mal interpretados. Muitos enxergam nele apenas uma obrigação ou uma regra dura, mas na verdade ele é um convite de Deus a viver em aliança e experimentar a abundância que só Ele pode liberar. O dízimo não é uma questão apenas de porcentagem, mas de coração. Ele não se trata de dinheiro em si, mas de honra. Quando devolvemos a Deus a primeira parte do que recebemos, estamos declarando que Ele é a nossa fonte e que confiamos nele mais do que nos nossos próprios recursos. É uma demonstração prática de fé, de gratidão e de dependência. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos do exercício de colocar nossas finanças debaixo da sua bênção. Esse versículo é um dos únicos na Bíblia em que Deus nos convida a prová-lo. Ele diz: fazei prova de mim nisto. Isso mostra a seriedade da promessa. O Senhor garante que quem é fiel no dízimo experimentará o derramar das janelas do céu, uma provisão sobrenatural que ultrapassa a lógica humana. Não é apenas sobre receber mais, mas sobre viver debaixo de uma cobertura espiritual, onde o devorador não tem poder, onde a escassez não domina, onde a paz substitui a preocupação constante. Muitos resistem a esse princípio porque acreditam que, se já vivem com pouco, não podem separar nada para Deus. Mas esse pensamento revela a raiz do problema. Prosperidade bíblica nunca começa com a abundância, começa com a fidelidade. Não é quando sobra que dizimamos, é quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando parece que não há espaço. É nesse ato de fé que as janelas do céu começam a se abrir. Pense comigo, quantas vezes você já experimentou a sensação de que o dinheiro não rendia? Como se tudo desaparecesse rapidamente, como se houvesse um buraco invisível sugando cada centavo. É exatamente sobre isso que a Bíblia fala quando menciona o devorador. Mas quando colocamos nossas finanças nas mãos de Deus por meio da fidelidade no dízimo, Ele mesmo promete repreender o devorador. É Ele quem guarda, quem multiplica, quem faz o pouco se tornar suficiente e o suficiente se tornar abundante. Esse princípio também nos ensina sobre generosidade e desprendimento. O dízimo é apenas a base. Ele nos treina a não sermos escravos do dinheiro, a não colocarmos nossa confiança nos bens, mas no Senhor. Quando aprendemos a devolver o que pertence a Ele, nosso coração se torna mais livre para semear, para abençoar, para compartilhar. E quanto mais semeamos, mais colhemos, porque esse é o ciclo estabelecido por Deus. Na prática, aplicar esse versículo significa reorganizar nossa vida financeira para colocar Deus em primeiro lugar. Isso envolve disciplina, mas principalmente envolve fé. Pode parecer contraditório separar uma parte quando já parece faltar, mas é justamente esse gesto que prova nossa confiança em Deus, e Ele é fiel para honrar essa fé. Testemunhos ao redor do mundo confirmam essa realidade. Pessoas que decidiram obedecer e viram milagres financeiros, portas se abrindo, oportunidades inesperadas surgindo, dívidas sendo quitadas, projetos prosperando. E não podemos esquecer que a promessa de Malaquias não se limita ao financeiro. Quando ele fala em abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, está falando também de paz, de saúde, de relacionamentos restaurados, de propósito renovado, prosperidade integral. E o dízimo é a chave que abre o espaço para que todas essas áreas sejam tocadas. Esse versículo é um lembrete poderoso de que Deus não quer apenas nos salvar espiritualmente, mas também nos ensinar a viver livres financeiramente, sem medo, sem escravidão,
mas com a segurança de quem sabe que está debaixo da cobertura do Altíssimo. O dízimo é mais do que uma prática, é uma aliança. E quem vive em aliança com Deus não precisa temer a escassez, porque a abundância do céu está garantida. O sexto versículo que pode transformar radicalmente a sua vida financeira está em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse é um princípio que atravessa o coração de toda a administração bíblica. Ele nos mostra que prosperidade não é apenas sobre quantidade de dinheiro, mas sobre fidelidade, caráter e responsabilidade. Antes de Deus colocar grandes recursos em nossas mãos, Ele nos testa no pouco. É nesse terreno que Ele observa como lidamos com o que temos, e somente quando demonstramos fidelidade, Ele nos confia mais. Muitos acreditam que prosperidade só virá quando houver grandes quantias. Pensam, se eu ganhasse mais, se tivesse um salário melhor, se recebesse uma oportunidade maior, então minha vida financeira seria diferente. Mas a palavra de Deus nos confronta. Não é o muito que muda o seu coração, é o pouco que revela quem você realmente é. Quem não consegue administrar 100, também não administrará 1000. Quem é negligente com o que já tem, também será negligente quando receber mais. O problema nunca é a quantidade, mas a postura. Esse versículo revela a lógica divina de crescimento. Deus não libera abundância sem preparo, porque Ele não entrega bênção para ser desperdiçada. Ele confia a cada um conforme a sua capacidade. E essa capacidade não é apenas intelectual, é espiritual e prática. Ser fiel no pouco é honrar compromissos, é administrar com cuidado cada recurso que chega, é saber usar com sabedoria, é cultivar uma mentalidade de gratidão em vez de reclamação. A fidelidade se mostra quando cuidamos do que parece pequeno com a mesma dedicação que teríamos diante de algo grande. Pense comigo. Como você lida com o que já tem? Você honra as pequenas entradas financeiras ou vive como se fossem insignificantes? Você trata com seriedade cada oportunidade de trabalho ou despreza porque gostaria de algo maior? Você organiza o que já recebe ou gasta sem pensar, acreditando que só vale a pena ter disciplina quando vier uma quantia maior? Esse versículo nos ensina que o segredo da abundância está exatamente aqui. Quando Deus vê que cuidamos com zelo do pouco, Ele nos prepara para o muito. Essa verdade também nos protege da armadilha da comparação. Muitos se perdem porque passam a vida olhando para o que outros têm, reclamando daquilo que ainda não possuem e acabam desprezando o que já está em suas mãos. Mas a fidelidade começa com o reconhecimento de que tudo o que recebemos é dádiva de Deus e merece ser cuidado com gratidão. Quem honra o pouco demonstra maturidade. Demonstra que não é o dinheiro que define sua postura, mas a aliança que tem com Deus. Na prática, aplicar esse princípio significa rever nossa relação com o dinheiro de hoje. Significa aprender a administrar melhor o salário atual, por menor que pareça. Significa organizar uma planilha, controlar gastos, evitar desperdícios, poupar uma parte, sem desprezar a importância de cada real. Significa ser íntegro em pequenas negociações, não ceder à tentação de mentiras ou pequenas corrupções, porque quem é injusto no pouco também será no muito. A fidelidade é uma questão de caráter, não de circunstâncias. Esse versículo também é um alerta contra a mentalidade de escassez. Quem vive reclamando do pouco nunca estará preparado para o muito, porque sua mente já está moldada para enxergar falta em qualquer cenário. Quem é fiel no pouco aprende a valorizar cada recurso e a enxergar oportunidades mesmo nas situações limitadas. É essa mentalidade que atrai o crescimento, porque mostra que estamos prontos para lidar com desafios maiores. E há ainda uma aplicação espiritual poderosa. Se não conseguimos ser fiéis com recursos terrenos,
como seremos fiéis com os tesouros eternos. O dinheiro é apenas um teste, um campo de treino para coisas muito maiores. Quando demonstramos fidelidade na administração financeira, estamos mostrando que podemos ser confiáveis para responsabilidades espirituais ainda maiores. Prosperidade, portanto, é também uma questão de preparo para aquilo que Deus deseja nos confiar em outras áreas da vida. Lucas 16:10 nos lembra que a prosperidade não começa quando temos muito, mas quando somos fiéis no pouco. Essa fidelidade cria uma base sólida sobre a qual Deus pode derramar abundância sem que ela nos destrua. Porque prosperar sem caráter é caminhar para a ruína. Mas prosperar com fidelidade é viver a abundância de Deus com equilíbrio, gratidão e propósito. O 7º versículo que pode transformar sua vida financeira está em 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartura. Esse princípio é poderoso porque nos mostra que prosperidade não está apenas em receber, mas principalmente em aprender a semear. Deus estabeleceu a lei da semeadura como uma ordem espiritual que governa todas as áreas da vida, inclusive a financeira. O que você planta determina o que você colhe. E a colheita nunca acontece sem a semeadura. Esse versículo quebra a mentalidade de escassez que muitas vezes nos prende. O medo de perder nos leva a reter, mas reter demais é impedir que a semente cumpra o seu propósito. A semente foi feita para ser plantada, não para ser guardada. Quando plantamos, abrimos espaço para que Deus multiplique. Quem semeia pouco por medo ou incredulidade, limita sua própria colheita. Mas quem semeia com fé e generosidade, experimenta o derramar da abundância, porque Deus é fiel em honrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Pense na lógica simples da agricultura. Ninguém espera colher uma grande lavoura a partir de poucas sementes. Ninguém planta de forma limitada e acredita que terá uma colheita abundante. Mas quando o agricultor lança a semente em quantidade, sabendo que parte pode até não germinar, ele confia que a colheita será proporcional à generosidade da semeadura. Assim é na vida financeira diante de Deus. Quanto mais aprendemos a semear com fé, mais espaço damos para que Ele multiplique. Essa verdade também nos ensina que a generosidade não é perda, mas investimento. Cada ato de oferta, cada gesto de ajuda, cada semente lançada em fé é um investimento no reino de Deus e também em nossa própria vida. Muitos pensam que dar é diminuir, mas aos olhos de Deus, dar é multiplicar. Porque quando colocamos recursos em suas mãos, Ele tem poder de abrir portas, de criar oportunidades, de devolver em formas que vão além do financeiro. Prosperidade bíblica não é apenas ter, mas é experimentar um ciclo de semear e colher que nunca cessa. É importante entender que o apóstolo Paulo, ao escrever este versículo, não falava apenas de dinheiro. Ele falava de um estilo de vida. Semeamos palavras, atitudes, tempo, amor, serviço. Tudo isso gera colheita. Mas no contexto financeiro, o princípio é claro. Se você deseja prosperidade, precisa aprender a viver uma vida de generosidade. Quem segura a mão com medo de perder, nunca experimenta a abundância que vem da confiança em Deus. Quem abre a mão e semeia com propósito, descobre que sempre terá mais para semear de novo. Esse princípio também nos protege do egoísmo. O dinheiro pode facilmente se tornar um ídolo, ocupando o lugar de Deus no coração. Mas quando escolhemos semear, estamos constantemente lembrando a nós mesmos que não somos donos, somos administradores. Estamos dizendo a Deus: eu confio que Tu és minha fonte. Eu planto porque sei que minha provisão vem de Ti e não do que eu consigo acumular. Essa postura honra o Senhor e atrai a bênção, porque Ele se agrada de quem confia plenamente nele.
Na prática, aplicar esse versículo significa revisar sua forma de lidar com recursos. Você tem sido alguém que apenas consome ou alguém que semeia? Você vive com medo de faltar ou vive com fé de que a colheita virá? Generosidade não está ligada ao tamanho da oferta, mas à disposição do coração. A viúva que deu 2 moedas semeou mais do que os ricos que davam grandes quantias, porque ela deu com fé, com entrega, com confiança total em Deus. Esse é o espírito que ativa a colheita abundante. E o mais extraordinário é que essa colheita não se limita a dinheiro. Quem semeia bondade, colhe amizade. Quem semeia serviço, colhe reconhecimento. Quem semeia fé, colhe milagres. E quem semeia financeiramente, colhe provisão multiplicada. É uma lei espiritual que nunca falha, porque foi estabelecida pelo próprio Deus. A questão é, o que você tem semeado? E em que proporção você deseja colher? 2 Coríntios 9:6 nos mostra que prosperidade não é fruto do acaso, mas resultado da semeadura consciente. Se você deseja viver em abundância, precisa abraçar a generosidade como estilo de vida. Não espere ter muito para começar a semear. Comece com o que tem, porque o importante não é a quantidade, mas a fidelidade em aplicar o princípio. Quem é fiel no pouco já está preparado para semear no muito. Esse é o segredo que transforma a vida financeira para sempre. Prosperidade não é apenas receber mais, é aprender a plantar continuamente, confiando que a colheita virá. Deus prometeu e Ele não falha. Aquele que semeia com generosidade colherá em abundância, porque as janelas do céu se abrem sobre aqueles que decidem confiar mais na palavra de Deus do que na lógica limitada do mundo. Chegamos ao final desta jornada pelos 7 versículos que carregam princípios eternos de prosperidade e abundância. Cada palavra que estudamos revela uma verdade que confronta, que ensina e que transforma. E o ponto mais importante que precisamos guardar é que prosperidade bíblica não é um destino que você alcança de repente, mas um caminho que se trilha diariamente com fidelidade, disciplina e fé. Ela não começa quando você conquista muito, mas quando você aprende a administrar com sabedoria o que já tem. Esses versículos nos mostraram que prosperidade envolve planejamento, fidelidade, integridade, libertação das dívidas, honra a Deus, semeadura e generosidade. Perceba como a palavra é completa. Ela não trata apenas de um lado das finanças, mas de todos os aspectos, desde a forma como pensamos até a maneira como agimos, desde o que fazemos com cada recurso, até a forma como confiamos em Deus em meio às dificuldades. Prosperidade não é algo fragmentado, mas integral, e a Bíblia nos ensina a enxergar a vida como um todo. Agora pense em como sua vida pode ser diferente se você aplicar cada um desses princípios. Imagine o peso das dívidas sendo substituído pela leveza da liberdade. Imagine a insegurança do futuro sendo trocada pela confiança no cuidado de Deus. Imagine viver com paz, porque sabe que está alinhado com os valores eternos da palavra. Essa transformação não é uma utopia distante. Ela é possível e começa com escolhas práticas. E não se engane, esse caminho não é apenas sobre finanças, é sobre propósito. Quando você decide viver segundo os princípios bíblicos, você se torna um canal da abundância de Deus. Ele derrama sobre você não para que você apenas desfrute, mas para que também abençoe outros. Prosperidade bíblica sempre tem um propósito além de você mesmo. É sobre servir, multiplicar e testemunhar a fidelidade de Deus para que outros também sejam inspirados a viver essa mesma verdade. A grande conclusão que fica é esta: a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas um manual de vida. E quem aplica seus princípios vê resultados concretos. Não porque a palavra seja uma fórmula mágica, mas porque ela é viva, eficaz e nunca volta vazia.
Se você aplicar os versículos que ouviu hoje, sua vida financeira pode ser redirecionada para um caminho de estabilidade, paz e crescimento. Agora é com você. Não basta apenas ouvir, é preciso decidir. O que você vai fazer com as verdades que recebeu aqui hoje? Vai deixá-las como mais um conteúdo que se perde na memória ou vai transformar essas palavras em prática diária? A escolha está em suas mãos. Deus já estabeleceu os princípios. Agora depende de você se posicionar para viver segundo eles. Eu quero te desafiar a dar o primeiro passo ainda hoje. Reflita sobre cada versículo que compartilhamos e escolha um para começar a aplicar imediatamente. Talvez seja o planejamento, talvez seja a fidelidade no pouco, talvez seja a coragem de enfrentar e sair das dívidas, talvez seja a decisão de semear com generosidade. Não espere as condições ideais, porque elas nunca chegam. Comece agora com o que você tem e confie que Deus honrará cada passo de fé. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho viver a prosperidade bíblica. Esse ato simples é uma declaração pública de fé e também um testemunho que pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. Lembre-se, sua decisão de hoje pode ser a resposta que alguém estava esperando. Também quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Talvez você conheça alguém afundado em dívidas, alguém sem esperança, alguém que já desistiu de sonhar porque acredita que prosperidade não é para ele. Esse vídeo pode ser o instrumento que Deus usará para reacender a fé e mostrar um novo caminho. E claro, se você deseja continuar recebendo mensagens que unem sabedoria financeira e princípios eternos da Bíblia, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar não apenas conteúdo, mas direção para viver com abundância de acordo com o coração de Deus. O chamado final é simples e direto. Coloque em prática. Não deixe para depois. A prosperidade que Deus preparou para você não está em um futuro distante. Ela começa hoje, no momento em que você decide alinhar suas finanças, sua mente e seu coração com a palavra. Então escolha viver como filho livre, como herdeiro das promessas e como canal da abundância do céu na terra.